Mas estamos aqui transmitindo ao vivo, no Facebook está transmitindo ao vivo. E no YouTube, como sempre, a gente grava, né, para depois colocar no YouTube. Repassando aqui, né, o link, relembrando, né, melhor dizendo, o link das 3 redes sociais. O link do YouTube é @Zé Rodrigues e a palavra. Então é muito fácil, o link do YouTube é @Zé Rodrigues e a palavra. Facebook é só José Rodrigues. O Instagram hoje infelizmente não está transmitindo, né? Mas é Pregação da Palavra Zé Rodrigues. O Instagram, repetindo, hoje não está transmitindo. Vamos abrir diretamente o tema, chamar a atenção de você no tema de hoje, o Divino Pastor. O Divino Pastor. Você sabe que tem pastor de todo jeito por aí, né? Tem pastor de todo jeito. Tem pastor literal lá na fazenda, cuidando de ovelha, literal, você já viu? Existe pastor de igreja. E é interessante, eu quero lembrar para vocês, eu fui pastor, mas foi de vaca. É engraçado isso aí, não é? Eu fui pastor de vaca há muitos anos. Às vezes eu estou pregando para alguém que tem essa experiência, né? Eu tenho também essa experiência de tirar leite lá na fazenda, lá na roça das vacas. E era uma quantidade de vaca muito grande, aproximadamente umas 40 vacas só para tirar leite. A gente levantava 4 horas da manhã para tirar leite das vacas, você entendeu? E é muito parecida com ovelha. É muito parecido com ovelha. É interessante, eu fico lendo isso aqui na prática, funciona do mesmo jeito. Porque eu vou ler textos aqui impressionantes sobre as ovelhas, né, de Jesus. Jesus vai chamar cada ovelha, que somos nós, né? Nós não somos ovelha, mas literalmente, mas simbolicamente, Jesus chama nós de ovelha. E vaca é quase muito parecido. Você chama ela pelo nome, onde ela estiver, ela vai onde você está. Não é curioso? Por isso que eu estou falando isso aí, eu tive a oportunidade, né, de viver essa experiência aí, de lidar lá com as vacas. Cada uma tem seu nome, eu repito, eu levantava 4 horas da manhã para tirar leite, eu e um amigo meu, e elas dormiam longe do curral. Aí eu saía lá fora, gritava elas, e elas vinham. Você acredita nisso? Igual uma pessoa, mesma coisa de uma pessoa. Eu chamava, elas vinham tudo lá para a porta do curral. Às vezes ficava uma, duas, algumas para trás, mas era muito pouquinho. Às vezes a grande maioria delas, ia lá para o curral, não saía olhar buscar não. Elas iam lá para o curral. Olha que experiência que eu estou transmitindo para você aqui, comparando com a Bíblia Sagrada, que é por isso que eu acredito mais na veracidade da Bíblia, é por causa disso. Porque Tiago capítulo 1, versículo 23, lá fala que você tem que estudar a Bíblia e praticá-la. Então na prática funciona desse jeito, do mesmo jeito que está escrito aqui na Bíblia, que eu vou ler para vocês, é desse jeito que funciona lá na fazenda. Lá na fazenda funciona desse jeito. Às vezes muitas pessoas foram criadas na cidade, não conhecem, não sabem como é que funciona lá na fazenda. Pois é do jeito que está aqui na Bíblia, tá? Do jeito que está aqui na Bíblia. Cada animal lá tem o seu nome. Ela tem o seu nome e você chama ela pelo nome. Até um cavalo, um outro animal qualquer, você chama pelo nome e ele te obedece. Ele vai aonde você está. É igual o cachorro, você chama o cachorro pelo nome, você já viu? Vem aqui fulano, chama ele vai onde é que você está. Por isso que a Bíblia fala, as ovelhas também é do mesmo jeito. Você chama cada uma pelo seu nome e aí elas vão aonde você está. Não é curioso isso aí? Porque a Bíblia é tão prática desse jeito. Ela fala tudo que acontece, literalmente, na prática, a Bíblia narra a história do mesmo jeito. Então isso eu repito, né? Isso aí é uma garantia que a gente tem da veracidade da Bíblia, que a Bíblia realmente é a palavra de Deus e ela é verdadeira, porque funciona tudo do jeito que é para ser. Eu quero ter um texto, vamos chamar a atenção para a Bíblia logo. Aqui é Bíblia, o título do programa é Pregação da Palavra, né? Então a gente tem que expor a Bíblia Sagrada aqui para as pessoas. Olha só o que está escrito em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 até o 36. Vamos lendo devagar como sempre, né? Se for o caso, a gente dá uma paradinha e tal, explica para as pessoas entenderem bem. Olha só o rei Davi. Você sabe que um dos maiores pastores antes de Jesus foi o rei Davi.
Você sabe disso, né? Você que estuda a Bíblia aí, você sabe disso aí. Então olha só o que está escrito aqui, 1 Samuel 17:34. Davi falando, ele fala assim: meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, verso 35, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Olha a valentia do rei Davi. Você percebe aqui? Ele atacava o leão e o urso, e mais ainda, ele matava. Vamos prosseguir aqui para você ver. Olha aqui, ó. Se o leão ou o urso, o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Você percebeu o rei Davi? E ele falava, diz que ele era um rapaz franzino, né? Diz que ele era franzininho. Só que ele fazia isso aqui com o poder de Deus. Com o poder de Deus, ele pegava, ele matava leão e urso. Você já pensou um homem desse, rapaz? Um homem desse, se fosse pegar um ser humano, então o que ele não fazia com um ser humano? Você percebeu aqui? O rei Davi matava, ele golpeava até matar leão e urso. Era o pastor das ovelhas. As ovelhas iam atrás dele, atrás o bicho, o animal, ia atrás, né, aquelas feras, animal selvagem, ia pegar as ovelhas, ele matava o animal. Prosseguindo aqui o verso 36, ele fala assim: eu tenho matado leões e urso, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Isso aqui, você sabe que esse assunto aqui é Golias, né? Quem é que não conhece essa história? Inclusive as crianças, né? Até as crianças conhecem essa história de Davi e Golias. Então essa história aqui está narrando a história de Davi e Golias. Ele falou para o rei Saul. Esse senhor que ele falou aqui era o rei Saul. Então ele falou para o rei Saul: eu mato leão e urso lá no mato, por que eu não posso matar esse cara aqui, esse Golias? Porque o Golias tinha quase 3 metros de altura, era um monstro, né? Não era um homem, não, era um monstro, camarada. Então todo mundo com medo dele, né? O exército inteiro do rei Saul, dos israelitas, estava com medo do filisteu, do Golias. E o Davi chegou lá e viu ele desafiando o exército, desafiando o exército do povo de Deus, dos israelitas. O Davi falou: eu vou matar esse cara, eu mato leão e urso lá, por que eu não posso matar esse cara? Falou para o rei Saul. E se você continuar lendo aqui, você vai ficar impressionado, porque o rei Saul falou: rapaz, mas imagina logo você, cara, pois o exército inteiro aqui está com medo do cara. Agora você é um moleque, um franzininho, você é apenas um rapazinho. Ele falou para o rei Davi: você é apenas um rapazinho, você quer encarar esse cara aí? Esse cara vai fazer uma bucha de você, rapaz. Você entendeu? Se você continuar lendo, seria bom se você lesse aqui o capítulo todo de 1 Samuel, capítulo 17. Você vai ficar impressionado com essa história. Se você não conhece ainda a história de Golias, do rei Davi e Golias, leia então 1 Samuel. Eu desafio você aí a ler esse capítulo aqui, o capítulo todo. Você pode passar até para o capítulo 18, falar a inveja de Saul e por aí vai. Você entendeu? Então é uma história linda, maravilhosa, uma das histórias mais bonitas da Bíblia é essa história aí, de rei Davi, né, e Golias. Mas então você viu aqui, matava leão. Esse é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. E por isso que eu falo, o rei Davi é muito parecido com Jesus, porque Jesus também deu a vida pelas ovelhas, né? Você sabe que Jesus morreu por nós. Nós não somos ovelhas, né, literal, mas simbolicamente ele chama nós de ovelhas. Então ele deu a vida pelas suas ovelhas. Mas tem tanto texto bíblico para ler aqui, tem tantos textos bíblicos. Vamos ver qual é o próximo aqui. Eu quero ler para vocês aqui João 16. Vamos para João. O Evangelho de João, o capítulo 10 principalmente, é que trata do bom pastor, né? Você já leu isso aí, né? João capítulo 10, eu quero ler o verso 16 aqui. Verso 16 ele fala assim, ó: tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. E aí, em outras traduções aí da Bíblia de vocês, está aprisco, né? Que não são desse aprisco. Ou seja, Jesus tem ovelhas, Jesus tem gente salva para todo lado, em todas as igrejas. É isso que o texto está dizendo aqui, ó: eu tenho outras ovelhas que não são desse curral. Ou seja, não é do povo dele, do povo de Deus. Ele tem gente espalhada por todo lado. Eu já falei isso aqui quantas vezes. Ele tem gente salva na presbiteriana,
ele tem gente salva na igreja católica, ele tem gente salva na espírita, até na igreja espírita, Jesus tem ovelha salva lá. Você acredita nisso? Você duvida ou acredita nisso aí? E eu acredito, sim, senhor, porque ele vai pelo coração. Aqui em 1 Samuel 16, não dá tempo de eu ler, ele fala: vocês veem a aparência, mas eu vejo o coração. Então a aparência para Jesus não importa. Ele não importa se você é feio, se é bonito, se você bebe cachaça, o que você faz. Ele vê o seu coração. Ele sonda. O salmista, no livro de Salmos, esqueci a passagem, ele fala: eu sou aquele. Isaías também fala: eu sou aquele que sonda o coração. Então ele quer ver a sinceridade de você. Não interessa qual a igreja que você está. Qual a igreja que você pertence aí agora? É a Assembleia de Deus? Qual delas? A espírita? A católica? Qual delas você pertence? Pois é, isso aí para Jesus não importa não. Não interessa não. É o que o texto está dizendo aqui, ó. É o que o texto está dizendo. Aí prosseguindo ele fala: eu preciso fazer essas também e trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Jesus está falando da igreja que ele vai vir buscar. Jesus vai vir buscar uma igreja. Não adianta você querer abrir uma igreja hoje e falar que tem uma igreja, não. E a igreja é uma só, é a igreja de Jesus. Ele vai vir buscar uma igreja e vai reunir todas elas, de várias denominações aí. Ele vai tirar um pouco de cada uma dessas denominações que eu acabei de mencionar aqui. São tantas, né? Dá milhares, né? Então ele vai tirar aquelas pessoas que prestam lá. Vou falar bem claro aqui para a pessoa entender. Aquelas pessoas que prestam lá, né, ele vai tirar, é o trigo. Ele vai tirar o trigo, ele vai peneirar o trigo e o joio, e vai tirar o joio fora e deixar só o trigo e vai levar para o céu. É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Ele fala: eu vou aí buscar vocês, em outras palavras, vou buscar vocês, vou reunir todo mundo aí, né, os que prestam, como eu estou dizendo, os grãos sadios, né, as laranjas boas, e vou trazer para mim, e vai ser só ele fala aqui, ó, vai ser só um rebanho e um só pastor. Hoje tem vários rebanhos e vários pastores, não tem? Pois é, pois um dia haverá só um rebanho e um só pastor. É isso que o texto está dizendo, que eu acabei de mencionar. Olha o verso 27, presta atenção no verso 27 aqui, ó. Verso 27, ele fala assim, ó: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você escuta a minha voz. Você quando eu falei de eu chamar as vacas lá, eu chamava as vacas, elas escutavam a minha voz. Está escrito aqui, ó, ouvir, escutar uma coisa só, né? Então elas escutavam a minha voz e me atendia, ia lá para o curral para tirar o leite delas. Eu não falei para vocês que a Bíblia é a mesma coisa da literalidade lá na fazenda? Funciona do mesmo jeitinho que funciona na fazenda. A Bíblia descreve do mesmo jeito. E outra coisa muito curiosa é assim: quando Jesus vier, ele vai chamar as pessoas salvas, cada uma pelo seu nome. Se você não for salvo, você não vai ouvir a voz dele. Não é incrível isso aí? Você não vai ouvir a voz de Jesus. Ele vai chamar, repito, as pessoas, né, cada uma pelo seu nome. José Rodrigues, eu vou ouvir a voz dele. Mas se ele chamar um outro qualquer, Sebastião, aquele Sebastião lá, se ele não tiver salvo, ele não vai ouvir. Não é incrível? Rapaz, é de impressionar isso aí. Isso aí é de impressionar. Olha só para você o que vai acontecer quando Jesus chegar aqui na terra. Então você tem que orar hoje. Você tem que ver o que você precisa fazer para a hora que Jesus te chamar, você ouvir. Você vai ter que ouvir a voz dele. Ele vai chamar você pelo seu nome: José Rodrigues dos Santos, né? Eu, sim senhor, presente. Não é? Você vai ter que responder. Você vai ouvir e vai responder. É tipo um professor fazendo a chamada lá na escola, lá no colégio. Às vezes a pessoa está dormindo, você já viu? Às vezes o professor faz a chamada, o aluno está dormindo e não ouve a chamada e leva uma falta. Acontecia comigo às vezes. Quando eu estudava, né? O professor está fazendo a chamada lá, você está cochilando, não ouve, né? E não responde, você leva uma falta lá. Às vezes você está lá na sala de aula e você leva uma falta, não é verdade? Estou falando a verdade ou não estou? Então aqui do mesmo jeito, Jesus vai chegar aqui e vai chamar cada um pelo seu nome. Mas tem mais texto, não para por aqui não.
pregação da palavra. Olha só aqui, 1 Pedro, agora 1 Pedro 5,7. Eu quero ler esse texto aqui, 1 Pedro 5,7. Olha só 1 Pedro 5, versículo 7, ele fala assim, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Você está preocupado com o que, meu amigo, agora, nesse momento? Você está preocupado com o que? Entrega, está falando entrega, Ele cuida, Ele é o pastor que cuida das ovelhas. Por isso que eu estou lendo esse texto aqui, porque qual é o título da pregação de hoje? É o divino pastor. É um pastor diferente que cuida das ovelhas. Ele dá a vida, igual o rei Davi fazia. Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele morreu, ele é a prova. Davi nunca morreu, né? Davi nunca morreu por nenhuma ovelha. Graças a Deus que o urso e os leões não matou ele. Mas Jesus matava Jesus. Você viu? Jesus morreu. Por isso que ele é o divino pastor. Por isso que ele é diferente de todos os pastores. Porque ele realmente ele provou, né? Ele provou que ele ama as ovelhas, porque ele deu a vida por elas. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Você entendeu? Então por isso que nós temos que valorizar esse pastor. Por isso que eu estou pregando aqui hoje sobre o divino pastor. Tem um outro texto aqui, Isaías 40. Eu quero ler esse texto aqui, conferindo aqui, para a gente não ler errado. Isaías 40, 11. Isaías 40, 11. Olha só que texto impressionante isso aqui. Isaías 40, versículo 11. Olha só o que está escrito aqui. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Você viu? Então por isso que ele fala, nós não somos ovelhas, mas somos um povo. E ele cuida do povo assim como o pastor cuida das ovelhas. Você viu aqui? Do povo. Ele ajuntará os carneirinhos e encarregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Porque você sabe que o animal, quando está amamentando, ele fica muito vulnerável, né? Você já viu uma vaca, né, quando está alimentando o bezerro? Eu lembro, eu ia buscar a vaca lá no pasto, ela estava alimentando, eu tinha parido, né? A gente fala parir. Eu ia buscar ela lá no pasto, tinha que vir com o maior carinho com ela. Porque o bezerrinho novo, né? Então ela vinha devagarzinho. Aí às vezes você tinha que pegar o bezerrinho, sabe? Ele fala que o carneirinho, esse carneirinho que ele fala aqui é o bezerrinho da vaca lá, do mesmo jeito. É o carneirinho que ela pariu, né? Aquele filhotinho, não tem aquele filhotinho? Então às vezes ele não dá conta de andar, você tem que carregar ele. Às vezes eu pegava o bezerro, né? E ela ficava brava comigo, a vaca queria me pegar, sabe? E eu pegava o bezerro, colocava em cima do cavalo, e porque o bezerrinho pequenininho, novinho, né? Não dava conta de andar direito. E levava ele e ela ia andando atrás de mim. Por isso que eu estou falando para vocês aqui, eu conheço essa história. Eu conheço essa história literalmente, como é que funciona, do jeito que a Bíblia fala aqui, que eu falo para vocês, do mesmo jeito que a Bíblia fala, do jeito que funciona lá na roça, lá na fazenda, é do mesmo jeito. Isso não dá uma honra para a gente, não tem uma garantia tão sólida, né, para a gente acreditar na Bíblia. Não é impressionante? Tem mais texto aqui, mas nós precisamos ir para a narrativa. Tem uma narrativa aqui que não deixa barato, não. Tem uma narrativa aqui que não deixa barato, não. Essa história sobre esse divino pastor. Prepara seu coração aí, prepara sua mente, bebe uma água aí, vamos entrar aqui na narrativa. Olha só como é que ela já começa. Tem tantos textos bíblicos aqui, eu preciso ler para vocês aqui, sabe qual é? É João 10, de 11 a 18. Se der tempo eu volto aqui, nós estamos com 25 minutos já, o tempo passa rápido demais, não podemos dar canseiro nos irmãos, nós temos tempo limitado, né? Tempo determinado aqui, não pode extrapolar, mas se der tempo eu volto lá. Vamos entrar na narrativa aqui, ó. Eu sou o bom pastor. Você conhece o Salmo 23? Você já viu leu o Salmo 23? Pois é, ele está aqui na lista aqui, para ler. Mas quem falou que dá tempo? Não dá tempo. Ele já começa, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Você viu a comparação, a ilustração que Jesus fala aqui? Jesus fala do conhecimento, do relacionamento dele com o Pai e com as ovelhas. Ele diz que é a mesma coisa. Assim como ele relaciona com o Pai, o Todo-Poderoso, o Jeová, lá no céu, ele se relaciona com as ovelhas. Olha, sabe onde está escrito isso aí? É o que eu ia ler para vocês aqui, ó. Olha aqui, é João capítulo 10, versículo 11, versículo 14 e versículo 15.
Você viu, eu acabei lendo aqui na narrativa, a narrativa está descrevendo, eu nem vi que ela tinha descrevido isso aqui, mas tem muito mais texto que eu precisava ler para vocês aqui. Salmo 23, teria que ter lido, né? E não dá tempo. Ele fala aqui, ó, em um belo quadro pastoral, apresentou seu relacionamento com o que nele crê. Olha só, hein? Olha onde Jesus está chegando. Tem uma condição. Você viu? Para ele se relacionar bem com você, você tem que acreditar nele. Você viu aqui? Ele naquele que crê. Entende? Naquele que acredita. Você acredita no que eu estou falando aqui hoje? Você acredita na palavra de Deus que eu estou mencionando aqui hoje? Que eu estou relatando aqui hoje? Você acredita? Pois é, aí sim ele relaciona com você. Mas se você não acreditar, se você duvidar de qualquer coisa, você perdeu o relacionamento com Jesus. Então é condicional, existe uma condição. As pessoas falam, não pode fazer acepção de pessoas, não. Meu amigo, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Não é todo mundo não, meu amigo. Não é todo mundo. A própria Bíblia fala que tem separação, tem ovelha boa e ovelha salva e ovelha perdida. E a própria Bíblia diz que as ovelhas perdidas é milhares de vezes maior do que as ovelhas salvas. Porque as pessoas duvidam, não acreditam, você entendeu no que a gente fala? Pelo contrário, tem gente, quanto mais você fala, pior fica, vai ficando pior, não é incrível? Então não tem esse negócio, é se, existe uma condição, é se, não é todo mundo, você percebe? Então muito cuidado com essa frase aí, não fazer acepção de pessoas, hein? O negócio não é de bagunçado do jeito que as pessoas pensam, não. Tá? Então presta atenção no serviço. Olha aqui, ó, prosseguindo. Davi cantara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha aqui, olha aí o Salmo 23, versículo 1. Era um hino, uma música, né? O Salmo 23 era uma música. E Davi gostava de cantar. Ele falou aqui, ó, o rei Davi cantara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é incrível esse Salmo 23? Pois é, o Salmo 23, prosseguindo, ele fala: os fariseus tinham acabado de expulsar uma ovelha do aprisco por ter ousado a testemunhar do poder de Cristo. Você viu aqui? Será que é todo mundo que é salvo? Você viu aqui? Então é assim, ó, as pessoas vão testemunhar, vai falar sobre Jesus, como eu estou falando aqui hoje, sobre o bom pastor. As pessoas não acreditam, duvidam. E o pior, tem uns que até estranham a gente. Você percebe? E fala: esses falsos mestres, olha só, esses falsos mestres também roubam as pessoas, e milhões de seres humanos estão presos a falsas religiões, na escuridão de um medo que aprisiona. Tem gente que está na igreja por causa de medo. Tem gente que fica com medo do pastor, você já viu? Tem muita gente que tem medo do pastor. Você já viu uma ovelha que tem medo do pastor? A ovelha não pode ter medo do pastor. E tem gente aprisionada aí nas igrejas. É que o texto está dizendo aqui, ó, aprisionado nas igrejas aí com medo do pastor ou com medo da pastora. Você já percebeu isso? É literal ou não é isso aí? Eu acho que eu tenho quase certeza que é literal isso aí. Tem muita gente escravizada aí na igreja, sem saber, sem conhecer a Bíblia, sem saber esses temas que eu estou pregando aqui hoje, por exemplo, você entendeu? Estão aprisionadas. É que o texto está dizendo aqui, ó, unicamente o evangelho da graça de Deus é que pode erguer a pessoa. Só o evangelho. Qual é o evangelho? Os 4, né? E tem o Apocalipse, que é o evangelho de Jesus no céu. Você sabia que o livro do Apocalipse é o evangelho também? Não é só os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não. O Apocalipse é o evangelho de Deus no céu. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o evangelho de Jesus aqui na terra. E o Apocalipse é o evangelho de Jesus no céu. Alguém já tinha falado isso para você? Pois é, então a partir de hoje você fica sabendo isso aí, tá? Que o Apocalipse é o evangelho de Jesus no céu. Então aqui fala, ó, Cristo é tanto a porta quanto o pastor. No versículo 9, ele é a porta. No versículo 11, ele é o pastor. Ele entra por si mesmo. Ou seja, Jesus faz o que ele quer.
E Jesus faz do jeito que Ele quer. Ele é o pastor divino que morreu pelas ovelhas e Ele ganhou essa autoridade. O pai dele deu autoridade, o pai, o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, deu essa autoridade para ele fazer o que Ele quiser, porque Ele morreu, Ele deu a vida, então Ele tem autoridade para isso. Prosseguindo, Ele fala, é por meio de seu sacrifício que se torna pastor das ovelhas. O que eu acabei de falar aqui? Que sacrifício de Jesus? É a morte dele, porque Ele morreu, Ele conquistou. O texto está falando aqui, é o sacrifício que se torna pastor das ovelhas. Ele morreu por elas, então ele ressuscitou, então Ele tem todo o direito. Ele entra pela porta, Ele sai pela porta, ele chama ela de onde Ele estiver, você entendeu? E ninguém tem que botar obstáculo, não, ninguém tem que proibir nada. Não é incrível isso aqui? Olha só, ele fala assim, aqui ele fala assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Olha só, as que lhe pertencem. Você está vendo aqui a condição? As que lhe pertencem, saia diante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Versículo 34. Você viu que conhece a voz? É igual eu falo, você tem que conhecer a voz de Jesus, Ele vai te chamar. Eu vou repetir de novo, você tem que conhecer a voz dele e falar, eu estou aqui, Senhor, estou aqui. Você lembra de Samuel? Samuel chamou Samuel, né? Chamou Samuel, né? E Samuel teve que responder, estou aqui, Senhor. Aí você tem que responder do mesmo jeito. Você viu aqui? Ele fala, de todos os animais, a ovelha é a mais tímida e a indefesa. Ela não tem defesa, você já viu? A vaca tem um chifre para se defender, né? O cavalo se defende dando coice nos outros animais que perseguem ele, né? Mas a ovelha, ela não tem chifre, ela não tem defesa nenhuma, coitada. Então o bicho ataca ela, pega mesmo, porque ela não tem como se defender. Ela não tem um chifre, não tem nada, né, para se defender, você já viu? Então aqui fala, o pastor vigiava o que possuía, sabendo que isso colocava sua vida em risco. Jacó, que guardava o rebanho de Labão nas pastagens de Arã. Você conhece a história de Jacó, né? Jacó também foi pastor de ovelhas. Não é incrível isso aqui? Ele fala, por amor que seja o rebanho, por maior que seja o rebanho, o pastor conhece cada ovelha, cada uma tem um nome, ao qual atende quando o pastor chama. Você viu, eu não dei o exemplo aqui, a ilustração da vaca? Você chama, ela vai. O cachorro, né? Você chama, ele vai também. Até um cavalo lá na roça, cada um tem um nome, e você chama, ele vai. Não é incrível a Bíblia? Pois é incrível, não é a Bíblia Sagrada? Chama pelo nome. Não é incrível? Ele fala aqui, o divino pastor conhece o seu rebanho espalhado por todo o mundo. Aonde é que você está nesse momento? Se você pertence, Ele conhece você no mundo inteiro. O que eu acabei de falar? Nas igrejas inteiras ele tem ovelha lá, ele tem pessoas salvas em todas as denominações religiosas. Não existe uma placa de igreja. Falar, não, eu sou da igreja adventista do sétimo dia, eu sou da igreja de Deus. Conversa, meu amigo, não existe isso não. Você entendeu? Você está em condição também. Você pode ir, pode não ir. Você entendeu? Quem vai decidir é Ele. Na hora que ele chegar aqui, Ele vai decidir quem Ele vai levar e quem não vai. Ele morreu por você, morreu por mim. Então Ele pode muito bem decidir quem é que Ele vai levar. Não adianta você pensar que você pertence a uma igreja, uma placa de igreja, que você está salvo porque você está ali naquela igreja. Isso é conversa para boi dormir. Se alguém falar isso para você, não acredite nisso não. Até quando Jesus chegar aqui, você não vai saber. Você não vai saber se você está salvo ou não. Só na hora que Ele chegar, que Ele vai te chamar você. Se você ouvir a voz dEle, você vai estar salvo. Se você não ouvir, você vai ficar surdo, como se estivesse dormindo, e não vai ouvir. O que eu dei o exemplo do professor que faz a chamada na sala de aula? O camarada está dormindo, não escuta ele falar, leva falta lá dentro da sala. Isso aí dá para gravar, isso aí é o mesmo processo, meu amigo, é o mesmo. Tá? É o mesmo processo, é o mesmo. Ele fala, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus.
Ezequiel capítulo 34, 31. Jesus afirma: chamo-te pelo teu nome. Olha aí, chamo-te pelo teu nome, tu és o meu. Isaías 43, versículo 1. Nas palmas das minhas mãos te gravei. E Isaías 49, versículo 16. Você viu, Jesus tem gravado o seu nome. Você vai ficar impressionado que eu vou ler textos aqui. Jesus sabe onde você mora, ele tem o seu endereço, ele sabe onde você mora, ele sabe o seu nome, ele sabe o nome das pessoas que moram lá. Você não precisa mandar a localização de onde você mora para Jesus, não, que ele sabe onde você mora. Olha, vamos que eu quero ler esse texto aqui, ó. Jesus nos conhece individualmente. Olha aí, Jesus nos conhece individualmente. Ele se comove pelas nossas fraquezas, conhece cada um de nós, olha aí, pelo nome, sabe até a casa em que moramos. Olha, eu fechei a boca que a narrativa falou a mesma palavra, a mesma fala. Você percebe, é a mesma fala. Ele fala o nome de cada um dos moradores. Tem quantas pessoas morando aí na sua casa? Você tem quantas pessoas morando aí? Às vezes eu estou pregando para alguém agora que tem 10, né? Tem gente que tem às vezes até mais de 10 lá na casa. Pois é, ele sabe o nome de cada um de vocês que estão aí, ó. E sabe onde é que você mora. Você viu o que está escrito aqui? Ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, até a casa onde você mora. Então o que eu estou falando, você não precisa mandar a sua localização para ninguém, para Jesus não. Ele não precisa de localização, ele já sabe o seu endereço, ele sabe onde é que você mora, ele sabe o seu nome, ele sabe se você vai ser salvo ou não. Você sabia que Jesus sabe, já está sabendo se você vai ser salvo ou não? Jesus sabe se você é salvo ou não. Não é incrível isso aí, rapaz? A gente vai ficar aqui na expectativa até ele chegar, né? Até ele chegar aqui a gente não está sabendo. Mas é curioso demais, ele já sabe. Ele vai lá, o Zé Rodrigues, eu vou trazer ele. Então ele já anota lá no livro da vida, né? Tem um livro lá que ele anota os nomes das pessoas que vai ser salvo. E ele já vem com tudo anotado. Então a hora que ele vai ler aquele livro lá, meu nome tem que estar lá. Isso aí está em Malaquias, tem várias passagens, tá? Tem várias passagens que falam sobre o livro da vida. Ele vai abrir um livro que ele anota os nomes das pessoas que são deles. Lá em Êxodo capítulo 31, se eu não me falha a memória, ou 32, lá Moisés fala, risque o meu nome dos livros que são seus. Moisés pediu para ele riscar, ele falou, não vou riscar não, eu vou riscar o nome de quem aprontou. É aquela história do bezerro de ouro, você conhece, né? Fizeram aquele bezerro de ouro para adorar, idolatria, é 32 mesmo, capítulo 32, eu estou escrito igual o versículo. Então Moisés tem um livro que ele anota o nome de cada um das pessoas salvas. O nome de Moisés estava lá. Moisés falou, se o senhor não perdoar esse povo aqui, o senhor pode riscar meu nome aí do livro. Ele falou, não vou arriscar o seu nome não, você não pecou, eu vou arriscar o nome de quem pecou contra mim. Eu estou lendo a Bíblia decorada para você, lá está escrito desse jeito. Não é incrível? Presta atenção, meu amigo. Mas esse livro de Jesus não era tinta, papel, caneta não, meu amigo. Você imagina que livro que deve ser esse, hein? Quando se trata das coisas de Deus, que tipo de livro que não deve ser esse? Não é impressionante isso aí? Só de você ver o livro, a gente já vai ficar assustado só de ver o livro. Agora você imagina que ele abrir esse livro e começar a chamar o nome de um por um, né? Isso aí não é incrível isso aí? Você não se empolga, você não fica impressionado com isso não? E eu não dá vontade até de chorar, eu fico até emocionado de pensar numa cena dessa. Não é incrível Jesus chegar aqui e abrir um livro espiritual? Vai ser um livro espiritual, não tem nada de tinta, papel e caneta não. Ele vai abrir o livro e vai chamar cada um que tiver. Se o seu nome não estiver ali, não vai ser chamado, você não vai ouvir a voz. Prosseguindo aqui, ele fala, cada pessoa é tão perfeitamente conhecida por Jesus, como se ela fosse a única por quem o Salvador morreu. É como se você estivesse sozinho aqui no planeta Terra. É como se você estivesse sozinho aqui. Ele ama você. Aqui nós vamos prosseguir, que vai falar mais aqui, ó. Aqui ele fala, as dores de cada um tocam o seu coração. O grito de socorro chega ao seu ouvido. Veio para atrair a si todas as pessoas. Ordena-lhe, segue-me. Olha só, Jesus vai chegar aqui, chamar Zé Rodrigues dos Santos, me segue.
Então ele vai falar desse jeito, uma ordem. Jesus dá uma ordem. Você lembra o que ele fazia com os discípulos? Ele chamava, ele falava, segue. Só falava assim, dá uma ordem. Ele dá uma ordem, fala, segue. Pronto, não tem muita conversa não. Zé Rodrigo do Santo, pois não, senhor, segue. Acabou, não fala mais nada. Olha só para você ver como Jesus trabalha. Olha, ó, muitos se recusam a ser atraídos. Jesus sabe quem são, conhece também aqueles que estão prontos a se colocarem sob seu cuidado pastoral. João capítulo 10, 27. O que eu falei para você? Jesus sabe aqueles que quer ser salvo, quem quer e quem não quer. Não é incrível um ser desse jeito? Porque você olha para Jesus, você é uma pessoa. Mas ele tem tudo, ele sabe tudo isso aqui, ó. Ele sabe se você quer ser salvo ou não. Não precisa de você falar. Não é incrível? Por isso é coisa para impactar o coração da pessoa. Não impacta o seu, não. O meu fica impactado. Jesus sabia de tudo isso, rapaz. Ele sabe se você quer ser salvo ou não. Não adianta você querer mentir, querer fingir, falar e ficar falando, não. Não adianta nada. Não adianta você falar nada para Jesus. Ele sabe tudo o que você pensa, o que você está pensando, que conhece seu coração. E não é incrível você mexer com uma pessoa, lidar com uma pessoa dessa, eu fico impressionado. Olha aqui, ó. Ele cuida de cada uma como se não houvesse outra na face da terra. Olha a narrativa. A narrativa falando a mesma palavra, a mesma fala minha. Você viu aqui? É como se você estivesse sozinho aqui na terra. Ele te via do mesmo jeito, como se fosse uma pessoa, como se você tivesse morrido. Só por uma pessoa só ele teria morrido. Se tivesse só um aqui na terra, sozinho, e quisesse ir para o céu, ele falava, você quer ir? Então eu vou morrer só por causa de você. Não é incrível isso aí, rapaz? Não é incrível? Vai impactando cada vez mais. Olha aqui, ó. Eu falei para você, prepara o coração aí. Não falei, bebe uma água, prepara o coração, prepara a mente. Cada texto é mais forte do que o outro. Olha aqui, ó. O teu povo te conduziste como o rebanho para as mãos de Moisés e de Arão. Salmo 77, 20. Na força ninguém o seguila. Com laço de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Oséias capítulo 11, versículo 4. Você viu, com um laço, né? Ele laçou as ovelhas. As ovelhas você tem que laçar ela, né? Você já viu? Aí você tem que laçar a ovelha. Tem ovelha que é brava, você tem que laçar ela e pegar e amarrar ela no pau. Tem umas que é brava, você tem que laçar. Está falando aqui que Jesus pegou nós com um laço. Você viu aqui? Não é impressionante a Bíblia? Eu falei para você que o negócio é impressionante. Ele fala, não é medo, não é o medo, né? Do castigo, nem a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Esses discípulos aqui não é os 12, não, é nós hoje, tá? Hoje, esse texto aqui está falando dos discípulos de hoje. Que hoje você segue Jesus não é por medo, não é por nada, é porque você ama Ele. Você gosta dele, por isso que você segue. Você está vendo eu seguindo ele aqui, pregando a palavra dele para você? Pois é, a cruz do Calvário, e essa visão atrai e abranda e conquista o coração. Assim Jesus faz com o seu povo. O caminho para o céu é consagrado pelas pegadas do Senhor. João capítulo 14, versículo 6. Ele fala assim, embora tenha subido à presença de Deus e esteja no trono do universo, Jesus não perdeu coisa alguma de sua amável natureza. Preste atenção, as pessoas falam, mudou tudo, não mudou nada. Você viu? Não, hoje é tudo diferente. Jesus é o mesmo. Você viu aqui? Continua o mesmo, apesar de ele estar lá numa boa. O texto está dizendo isso aqui. Apesar de ele estar lá numa boa, lá no trono hoje, ele não esqueceu de nada aqui na terra. Ele não esqueceu de nada. Jesus não esquece igual nós, não. Olha aqui, ó. Você viu aqui da natureza. Fala, a mão ferida se estende agora para abençoar ainda mais seu povo que está no mundo. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João versículo capítulo 28. Você viu? Aumentou. As mãos feridas dele hoje vai abençoar mais ainda. Hoje as mãos feridas dele abençoam mais.
As mãos feridas de quê? Dos pregos, né, que eles pregaram ele na cruz. Ele está com essas cicatrizes até hoje na mão e nunca vai acabar. Jesus vai carregar elas para sempre. E fala: o coração que se entregou a Cristo é mais precioso aos seus olhos do que o mundo inteiro. O que eu falei para você? Se fosse uma pessoa só, ele morreria só por um. O olho dele fica mais precioso do que o mundo inteiro, que não quer arrepender. Ele fala: o Salvador teria passado pela agonia do Calvário para que uma única pessoa fosse salva. O que eu acabei de falar aqui? Você viu aqui? Ele teria passado pela mesma coisa, ele teria morrido do mesmo jeito, ele teria passado por tudo que ele passou por causa de uma pessoa só. Se tivesse só uma que ele teria feito do mesmo jeito. Não é incrível? Você não se impressiona com isso, não? Olha só, que ele fala aqui, ó. Ele jamais abandonará alguém por quem morreu, a menos que seus seguidores escolham abandoná-lo, a menos que você não queira. Você viu? É isso que o texto está dizendo. A menos que você não queira. Mas se você quiser, ele fez e é capaz de fazer qualquer sacrifício hoje para levar você para o céu. Não é incrível uma pessoa dessa? Você não se impressiona? Pois é, fala assim, ó: em meio a todas as nossas aflições, temos um infalível ajudador. Ele não nos deixa lutar sozinhos com a tentação, combater o mal e por fim ser esmagado pelo peso dos fardos e das nossas dores. Você já leu Isaías 53? Lê o capítulo de Isaías 53, que você vai ver tudo isso que eu estou falando aqui, ó. Ele é esmagado pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelos nossos erros. O Satanás esmaga ele, até hoje, por causa disso. Não é incrível? Ele fala: mesmo estando agora oculto dos olhos mortais e o ouvido de fé pode ouvir sua voz dizendo: não tema, eu estou com você, eu sou. Até hoje, você viu? Até hoje ele repete essas frases aí. Não pense que você está sozinho. Olha aí, não pense que você está sozinho e esquecido. Minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, e diz o Senhor. Isaías capítulo 54, verso 10. Não é incrível, meu amigo? Vai ouvindo aí. Vai ouvir, nós vamos chegar lá no final. Vai aqui, ó. Jesus não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. Olha aí, eterno Pai. Isaías 9, versículo 6. Jesus nos ama porque somos o presente de seu Pai e a recompensa de sua obra. Por isso que ele ama, porque a recompensa, a morte, tudo que ele fez aqui. Então ele ama nós por causa disso. Ele fala: ele nos tem como seus filhos. Vai, ele é pai, ele é tudo, ele é irmão, ele é tudo. Olha aqui, ó, ele é seus filhos. Ele ama você. O próprio céu não pode fazer nada maior, nada melhor, portanto confie. Olha só, portanto confie. O céu fez tudo que pôde. Não tem nada maior, nada melhor que o céu poderia fazer pelo ser humano, não. Está escrito aqui: ele fez tudo que pôde. E fala assim: só falta agora você confiar. Você está confiando aí nessa sermão de hoje? Você está confiando no que eu falei aqui hoje? Você confia ou você desconfia? Ou você está em cima do muro? Nem confia e nem desconfia. Fala para nós aí, meu amigo. Fala para nós aí, meu irmão. Não é incrível isso aqui? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para resumir as ovelhas. Versículo 17. Por entregar a minha vida, por assumir suas dívidas e transgressões por toda a vida, ainda mais querido, poderia ter impedido a aproximação da morte e recusado ficar sob o seu domínio, mas entregou a vida em sacrifício para que o ser humano não morresse eternamente. Jesus poderia ter recusado, aqui está escrito aqui, ó, ele poderia ter impedido a aproximação da morte.
Porque ele tinha poder para muito mais do que isso aí. Se Jesus fizesse assim com a unha, assim, ó, um dedo assim, ele jogava aqueles caras lá do outro lado da rua, lá do outro lado do mato. Se ele não quisesse morrer, ele fala aqui, ó, ele poderia ter recusado. Fala, não, eu não vou morrer não, eu não pequei, por que eu tenho que morrer? Eu não fiz nada errado, por que eu tenho que morrer? Eu não vou morrer não. Você já pensou se Jesus fala isso lá? E aqui o texto está dizendo que ele poderia muito bem ter feito isso. Mas você viu o que ele fez? Ele fez o contrário. Ele se entregou. Ele se entregou para morrer. Que eu falo, lá em Filipenses capítulo 2, você pode ler o capítulo todo, lá fala que Jesus se esvaziou. Ele se esvaziou, na minha tradução aqui é mais claro ainda, fala que ele era igual a Deus, mas não quis ficar igual a Deus, porque se ele fica igual a Deus, ele não morria. Você já viu Deus morrer? Você já viu alguém matar Deus? Ninguém mata Deus não. E ele morreu porque ele se entregou, ele quis morrer. Ele falou, não, eu vou morrer, se eu quero morrer, eu quero salvar o Zé Rodrigues e quero salvar o mundo inteiro, e eu vou morrer sim. Porque senão ele não precisava morrer, se ele não quisesse, ele não precisava morrer. Por isso que ele falou, Pai, afasta de mim esse cara se for possível, porém, que seja da sua vontade e não a minha. E o pai falou, não meu filho, você já está até aí, termina de fazer o serviço. Mateus 27, quantas e quantas passagens tem escrito isso aí, né, que Jesus, ele falou para o pai, se possível o senhor me livra da morte, mas se não for, não tem problema não, eu morro assim mesmo. E o pai falou, não, morre assim meu filho, você está terminando o serviço. Termina em outras palavras, né, na linguagem humana. Bom, nosso tempo já estourou, já está esgotado aqui. Prometemos estar aqui no próximo final de semana. Não perca, próximo final de semana, sempre temas inéditos, né? Tema inédito aqui, impressionante, para impactar, impressionar mais seu coração, para você despertar, você se acordar e se preparar para receber esse pastor maravilhoso que eu mencionei aqui hoje. Falei tanta coisa sobre ele aqui. No próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, estaremos aqui de volta, sempre no mesmo horário, às 18 horas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.